Mensagem do céu. Queridos, estamos aqui na continuidade do livro de Iov. Nós tivemos uma pergunta aí de uma pessoa que está fazendo com a gente aí o curso. Perguntou como é que eu podia afirmar que a pessoa ímpia é infeliz. Como é que eu poderia afirmar que alguém que está fazendo mal para os outros é infeliz, se as escrituras dizem que a pessoa ela só fica feliz fazendo mal para as pessoas, não é? Então me mandou lá os textos, mas está escrito que as pessoas não dormem se elas não fazem mal. Eu posso afirmar que essas pessoas são infelizes pelo texto de Isaías 57, 21. Isaías 57, 21. Para os perversos, diz o meu Elohim, não sou eu que estou falando, é o nosso Elohim, né? O Senhor. Não há paz, não há shalom. E aí, queridos, o que acontece com relação à pessoa sem paz? A pessoa sem paz, ela fica errática. Mas como que funciona isso? Como é que uma pessoa sem paz, ela pode estar errática? Vamos lá. Pega aí, queridos, Colossenses 3,15. Seja shalom do Mashiach, o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Então, o que acontece com relação a nós ficarmos uma vida sem a shalom? Nós ficamos sem árbitro. Então, imagina o perverso, ele não tem um árbitro no coração que é a shalom. A shalom é o árbitro nas nossas vidas. A shalom só vem para nós quando nós cumprimos a palavra do nosso Pai. Aí imagina só, a pessoa fica sem a shalom e ela perde o árbitro. A pessoa que faz o discernimento entre o que é o certo e o que é errado, essa pessoa perde completamente a noção. E outra coisa que acontece, quando uma pessoa fica sem a shalom, ela não consegue ser agradecida. E se ela não tem gratidão no seu coração, evidentemente, ela não vai poder agradar ao Eterno. Ela não vai poder estar próxima dele. Então, uma série de sequências, o fato da pessoa não ter shalom, é uma série de consequências negativas que vêm para a vida de uma pessoa que se propõe a perder a shalom. Não seja assim conosco, em nome de Yeshua, não é? A nossa shalom não está sendo negociada, viu, queridos? Vamos lá? Iov 37, estamos indo, né? Daqui a pouco, amanhã, espero que a gente entre já na parte das palavras que o nosso Pai amoroso traz para nossas vidas. Vamos lá, Iov 37, ainda as frases de Eliú. Iov não interrompe Eliú. Iov, eu acredito que chegou no momento que ele já não tinha mais condição nenhuma de retaliar ou de falar contra alguém que estivesse falando contra a vida dele. Ele não tinha mais forças, energia, estava realmente no limite. Do contrário, o Eterno não interromperia abruptamente o discurso de Eliú, que talvez Eliú ficaria falando pelos cotovelos até o fim da vida. Sobre isso treme também o meu coração e salta do seu lugar. Dai ouvidos ao trovão do Eterno, estrondo que sai da sua boca. Ele solta por debaixo de todos os céus e o seu relâmpago até os confins da terra. Então, Eliú vai tratar acerca da voz de trovão que o Eterno tem e o fato de que a revelação da sua palavra, assim como aconteceu com os israelitas no deserto, que puderam ouvir o som da voz do Eterno, mas temeram de ouvir a voz do Eterno e pediram então para Moshe, que não queriam ouvir a voz do Eterno, queriam que ele ouvisse e falasse para ele. Desde então o Eterno tem profetas como interlocutores sobre o seu povo. Mas ainda que nós pudéssemos ter entendimento, me recordo em Resgalos, vai colocar acerca do Senhor falando com voz de trovão. Shaul Hachalir fala também sobre isso, não é? De ter ouvido a voz inefável do Eterno, o apóstolo Paulo, não é? Mas principalmente Yohanan, ele diz que ouviu a voz do Senhor como voz de trovão, e o Senhor disse: não fale sobre o que você ouviste, sobre o que você ouviu no trovão, não é? Pois deste ruge a sua voz, troveja com o estrondo da sua majestade. Então Eliú está falando que realmente a voz do Eterno é como a voz de um trovão,
e de fato assim o é, e já ele não retém o relâmpago quando lhe ouvem a voz, não é? Ou seja, a primeira coisa que chega para nós, segundo a lei da física, é a iluminação, que a luz viaja muito mais rápido do que a velocidade do som. Então, primeiramente, nós vamos ver o relâmpago chegando e, posteriormente, nós ouvimos então o trovão. Então, é natural que nós, quando vemos aquele relâmpago, nós já ficamos aguardando que o trovão venha posteriormente. E o que acontece quando isso está bem próximo de nós? Por exemplo, um raio caia perto da sua casa. Você vai ver quase que simultaneamente, dependendo da velocidade, da distância que nós estamos do evento, quase que simultaneamente, talvez não dê nem para você perceber, é como se viesse já o disparo da luz e sequencialmente vem o trovão. Então, depende muito de qual a distância nós estamos do evento. Se estiver dando um relâmpago lá longe, e mesmo que o som do trovão seja alto, nós vamos ver o relâmpago chegar com bastante antecedência, e só posteriormente nós vamos ouvir o som do trovão. Isso deixa claro para nossas vidas que Mashiach, como a luz do mundo, ele é o primeiro contato que nós vamos ter para poder ouvir a voz do Eterno. Então, primeiramente, Mashiach, como a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, é o que ele disse, e ninguém vai ao Pai senão por meio dele. Então, nós só vamos poder ouvir a voz do Eterno quando nós tivermos visto a luz do mundo. Sempre vai ser assim. Ele é o caminho, ele é o caminho. Ele vai apontar para onde vai vir o som. É importante que você tenha entendimento das questões cósmicas para que você tenha entendimento da sua proximidade com relação ao Eterno. Se você não tiver a luz do mundo, você não vai ouvir o trovão. O céu e o cego. Você acredita honestamente que o cego não tem a luz do mundo? O fato dele não poder ver a luz como a maior parte das pessoas que vêm, faz dele uma pessoa com o seu espírito cego. Queridos, os cegos podem ver muito mais do que os seres humanos que veem muito bem com seus 2 olhos, tá bom? O seu espírito pode ser mais sensível e mais aberto para a luz do mundo do que as pessoas que podem ver, viu? Bom, com a sua voz troveja o Eterno maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos, isso é verdade. Ele faz coisas que nós não compreendemos, e aí ele começa a narrar, e o Eterno vai falar dessas coisas. O Eterno vai falar em cima dessas coisas, porque ele diz à neve, caí sobre a terra e a chuva e o aguaceiro, sede fortes. Nosso Senhor, recentemente, você que está fazendo esse curso, não é? Nós passamos aí por uma situação no litoral de São Paulo, nós tivemos aqui intercessões, muitas famílias desabrigadas, muitos mortos, não é? Com uma situação de uma chuva torrencial completamente diferenciada de tudo que nós já vimos. Então, certamente nós sabemos que o Eterno manda as coisas, sim, mas não temos dúvida que os poderes do céu estão sendo abalados. Yeshua falou sobre isso. Então, nós temos de tomar muito cuidado em passar por uma situação como nós atravessamos aqui no litoral e vir a dizer, ó Senhor, o Senhor nos mandou, nos matou, nossos familiares, o Senhor nos tirou as nossas casas. Nós temos de trabalhar ao lado do Eterno, não é? É o caso de Israel, aquele que luta com o Eterno e prevalece. Não é contra o Eterno e prevalece, é ao lado de e prevalece. Tá bom, queridos? Assim torna ele inativa as mãos de todos os homens para que reconheçam as obras dele. O Eterno, ele não vai impedir a ação do mal, ele vai proteger os seus filhos. Se o Eterno fosse impedir a ação do mal, Israel não seria idólatra, não é? Israel não teria passado por o processo de idolatria que atravessou. Hoje, a casa de Israel, nós oramos. Ontem nós estávamos cantando aqui, o Rosh Caio trouxe aquela canção para a gente, colocando quando é que vão reconhecer o Mashiach como Goel de Israel. Quando é que a casa de Israel vai reconhecer Mashiach ben Davi como seu Goel, não é? E as alimárias entram em seus esconderijos e ficam nas suas cavernas, e suas recâmaras sai o pé de vento, e os ventos do norte, o frio, não é? Como o que nós conhecemos como massa polar, não é? Nós mudamos o nome de tudo, né, queridos? Massa polar, não é? Então, o Eterno
traz essas coisas muito equilibradamente para que a natureza possa se renovar, mas mais uma vez eu quero lembrar você que nós estamos em um tempo onde os poderes dos céus estão sendo abalados, não é? Eu vi uma imagem que me encaminharam, não sei quantos viram, de um evento que aconteceu em São Sebastião, não é? Se você não viu, procure saber, evento no céu em São Sebastião, agora, quando aconteceu essas coisas ruins. Se você procurar e ver, eu acredito que deva estar aí disponível em algum canal. Nós estamos vendo coisas nos céus que nós nunca vimos, não é? Pelo sopro do Eterno se dá a geada e as largas águas se congelam, também de umidade carrega suas densas nuvens que espargem os relâmpagos, não é? Então nós hoje temos a compreensão que nós temos duas forças de cargas, negativa e positiva, e como você pegar 2 fios, meu marido sabe disso muito melhor do que eu, de origens, de fontes, diferenças, o positivo e o negativo, se você encostar vai dar o quê? Vai dar o curto. E assim acontece com as nuvens no céu carregadas de energia. Não é? Nossa atmosfera, ela é regada de energias. Nikola Tesla descobriu isso. Eu não sei quantos sabem disso, mas ele tinha colocado lâmpadas na Terra. Ele colocou lâmpadas num lugar muito grande. As suas obras não estão muito disponíveis para todos, mas esta daí, de alguma maneira, chegou ao conhecimento. Ele fez uma torre que captava essa energia iônica. E só pelo fato de ter a torre, todas aquelas lâmpadas dentro da Terra acenderam. Muito interessante, não é? E é claro que as concessionárias não ficariam felizes se nós tivéssemos energia livre, não é? A energia hoje é presa nas mãos de alguns. Então elas, segundo o rumo que lhe dá, se espalham para uma outra direção para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a redondeza da Terra. O termo aqui não é redondeza da Terra, viu, queridos? O termo aqui é sobre a plenitude da Terra. Não existe a palavra redondeza nos melhores originais. Então, eu estou passando para você essa informação. E tudo isso faz ele vir para a disciplina e se convém à terra ou para exercer a sua misericórdia. Ou seja, se é para trazer alguma situação de juízo ou para trazer a misericórdia, que as plantas possam voltar a brotar e produzir o pão e remover o pão da terra. Inclina, Iove, os ouvidos a isso, para e considera as maravilhas do Eterno. Esse apelo que Eliú vai fazer, o Eterno realmente vai trazer em cima desta palavra, mas não para Iove apenas, mas para todos que estavam ali ouvindo. Outra questão complexa é se os amigos podiam ouvir também o que o Eterno estava falando com Iove. Nós não temos como compreender isso com clareza, porque nós não vemos os interlocutores de Iove falando coisa alguma. Aqui é o momento deles falarem, mas quando o Eterno fala, somente Iove fala. Nós não vemos mais ninguém contradizer. Eu acredito que as pessoas ficaram muito envergonhadas porque elas consideravam que Iove era um pecador, estava sofrendo por causa de tudo que ele tinha feito de mal, era uma pessoa perversa, que tinha amigos perversos. Aí já julgaram ele, julgaram os amigos também dele, não é? Já julgou todo mundo, não é verdade? E eu acredito que quando o Eterno chega e começa a mostrar que ele estava ali não por causa dos amigos de Iove, mas por causa do próprio Iove, de Jó, eu acredito que isso tenha feito com que eles descaíssem do seu próprio conceito, não é? Tem um texto em Neemias que coloca: quando foram concluídas as obras dos muros, quando foi fechados os muros ali de Jerusalém, que os inimigos reconheceram que o Eterno era com eles e descaíram do seu próprio conceito, não é? Eles consideraram que aquilo que decaíram do seu próprio entendimento, não é? Eles consideraram que aquilo que estava sendo feito só pôde ser feito porque a mão do Senhor era
com Neemias e com todos aqueles da casa de Israel. Por isso, queridos, seja qual for a situação, persevere, e o Eterno virá, nem que seja num redemoinho, para te trazer entendimento de todas as coisas. Porventura, sabe tu como Deus as opera? Ou como faz resplandecer o relâmpago na sua nuvem? Eu não estava lá, mas se eu estivesse lá, eu ia perguntar para ele: você sabe, Eliú? Você sabe como é que acontece isso? Não é? Então, queridos, é muito interessante quando nós nos consideramos uma condição tão superior de outras pessoas e nós nos julgamos na condição de dar aula sobre qualquer assunto que seja, sendo que nós mesmos não sabemos como é a operação daquilo. Não é? Eliú poderia ter dado qualquer exemplo, qualquer motivação que ele tivesse profundo entendimento sobre isso. Eu não tenho profundo entendimento sobre as operações celestiais. Eu compreendo um pouco sobre os ventos, compreendo um pouco sobre a energia atmosférica, sobre todas. Aliás, nós temos raios aí, Sprite, que nós mal compreendemos como é que são formados. Muitos cientistas dizem que vem além da nossa atmosfera, vem além, vem de fora. Como que nós vamos ter entendimento acerca da operação, de como o Eterno rege essa terra? Como é que ele lida com isso? Meu marido às vezes vem fazer alguma correção no PC, eu olho para aquilo e falo: gente, isso aí é coisa de outro mundo. Eu estou falando de um PC que eu estou vendo, eu toco ali, eu uso, eu opero aqui, não é? Imagina você tentar explicar as operações celestiais. O Eterno diz, ele vai falar que ele tem armazéns de gelo. Você consegue imaginar isso? Eu não consigo. Nós podemos ler, mas trazer a compreensão. O Eterno vai falar com Iov as coisas que ele fez da ótica dele. E você vai ver a dificuldade de compreensão ou até de valorização das coisas que o Eterno valoriza. O Eterno vai valorizar como ele fez os animais, como esses animais foram constituídos, as suas grandezas. Não é? Então, se Eliú chegasse e dissesse, e esse é o grande problema que eu vejo em todas as vezes que nós tomamos qualquer posicionamento, é quando nós não esgotamos aquele assunto. Nós não esgotamos aquele assunto. Não é? Nós não podemos observar o que quer que seja, julgar uma pessoa, não é? Ah, Selma, mas está fazendo tudo errado. Gente, eu não sei o que aquela pessoa está atravessando na vida, na mente dela. Eu não sei. E se fosse eu no lugar daquela pessoa? Não é? Esse é o meu papel. O Eterno não me constituiu para ira, para indignação. O Eterno me constituiu para resgatar almas, não para ser assassina de almas. Tá bom? Tens tu notícia do equilíbrio das nuvens? E aí eu perguntaria a Eliú: e você tem? Não é? E das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Acerca da pressão atmosférica, quando nós temos uma grande pressão atmosférica, você vai ver, as nuvens estão todas retinhas embaixo. Quando a pressão atmosférica está muito forte, então você vai ver todas as nuvens retinhas, não é? Embaixo. É interessante, não é? Que faz aquecer as tuas vestes quando acalma sobre a terra por causa do vento sul? Ou estendeste com ele o firmamento, que é sólido como espelho fundido? Se nós conversarmos com uma pessoa da área climática, claro que a pessoa que se dedicou, por exemplo, eu converso com muitas pessoas que são astrônomos, eles compreendem a carta celeste com muita facilidade. Eu mal e mal conheço algumas coisas por base sempre no cinturão de Órion. Então eu venho ali pelo cinturão e eu vou me localizando onde eu estou. Se eu não achar o cinturão no céu, eu estou perdida, queridos. Não é? Porque a minha base sempre é o cinturão, que é a parte norte. Então é importante você compreender que existem distâncias entre o conhecimento, não é? Ensina-nos o que lhe diremos, porque nós, envoltos em trevas, nada podemos expor, e isso é uma grande verdade. Se ele não pode expor, porque ele está apresentando a Iov alguns argumentos que Iov não levantou. Contar-lhe alguém o que tenho dito? Seria isso desejar
o homem ser devorado. Então, aqui ele vem com uma grande indignação contra Iov. Como é que você pretende conversar com o Criador? Expor a tua causa perante ele, não é? Será que alguém poderia contar o que eu estou falando? Certamente eu seria devorado. Ele não consegue imaginar que ele poderia estar diante do Eterno, levando a ele as suas causas. E Iov já tinha essa compreensão, que ele poderia entrar diante do Eterno levando suas causas. Esta ação para Eliú é desesperadora, não é? Ele pensa que se ele fizesse isso, ele seria devorado. Eis que o homem não pode olhar para o sol que brilha no céu, uma vez passando o vento que o deixa limpo. Do norte vem o áureo esplendor, pois o Eterno está cercado de tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Então, ele coloca acerca de um homem tentar olhar para o sol num dia limpo. Certamente ele pode ficar cego, ele pode, aquele brilho pode, e em muitos casos, muitas pessoas que acabam vendo eclipses sem a determinada proteção, acaba o sol voltando do eclipse e queimando a córnea da pessoa. E a pessoa fica com uma mancha na córnea, com impeditivo de visão, né? Muitas pessoas queimaram a córnea olhando para o sol, tentando olhar para o sol, não é? Então ele está dizendo que não seria possível nós contemplarmos, se nós não conseguimos contemplar um astro que está diante de nós, acessível, como nós queremos contemplar ao Eterno? Como nós poderíamos estar diante dele? Mas nós podemos estar diante dele, por meio de Yeshua, nosso Mashiach. Por isso os homens o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios, não é? Então, queridos, mais uma vez, Eliú, na verdade, agora termina o seu discurso, porque o Eterno, depois dessa frase, interrompe toda aquela... Chegou o fim do tempo de provação de Iov. Iov estava passando por uma prova muito difícil e ele estava sendo tentado ao mesmo tempo. Tentado a negar o Eterno. Lembre-se sempre disso. A prova de Iov não era apenas uma prova. Ele estava sendo tentado por Hassatã para negar o Eterno, pelas dores que ele sofreu. E talvez nós, queridos, de algum modo, possamos estar passando por alguma prova juntamente com uma situação de tentação para que nós neguemos a verdade e a bondade do Eterno. Se você se manter firme, ele vai defender a sua causa. Ele vai lutar por você. E eu espero que você se mantenha na posição correta. Em nome de Yeshua. É isso que ele tem me ensinado a cada dia. Beijos no coração, meu querido, minha querida. E fica na Shalom do Pai. E aqui nós continuamos com o programa O Som do Céu. E disponibilizamos para você nosso WhatsApp 19 989 10 1395. Queridos, ajude aí o nosso canal. Lembre-se de inscrever-se, ativar o sininho, deixar seu joinha, Todarabá. Também lembrando você pode ouvir os nossos programas aí na nossa página www.osomdocel.com.br. Também estará lá o programa Kadosh, o programa Halel, outros programas aí na grade. E eu quero deixar à disposição de você o nosso endereço no SoundCloud. Você pode aproveitar no horário que você puder ouvir um programa de edificação que fale ao seu coração, ao seu espírito e eleve a sua alma. Eu também deixo para você nosso Instagram. Estamos lá no Instagram. Visite-nos, esteja conosco. E lembrando você, assine o Telegram. É onde nós estamos tendo o nosso maior ponto de comunicação com todos vocês. Quero agradecer a todos os nossos intercessores e também os mantenedores desse ministério. Sem você, nós não poderíamos estar aqui. Obrigada por tudo. Todarabá.